Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Agradeço as mensagens de vocês aqui no canal, nos grupos de WhatsApp, falando sobre o feliz Dia das Crianças aí, né? Nós somos eternas crianças, tá bom? Só o nosso corpo que envelhece, o nosso espírito ele continua eterno, jovem, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Jeremias capítulo 20. O versículo 1 começa dizendo assim, ó: E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias que profetizava essas palavras. Então, Pazur, né? A primeira coisa que o nome Pazur, ele vem da raiz liberdade. Então, quem colocou esse nome dele, queria colocar que ele tem a raiz do nome liberdade, né? De libertar, tá bom? E ele era filho de um sacerdote. E o próprio Pazur, ele foi nomeado ali, ele ficou como superintendente da casa do Senhor, do templo. Ele cuidava ali dos assuntos dentro do templo. É como se ele fosse o chefe coordenando o trabalho ali, um cargo de muita importância, tá bom? E ele ouvia Jeremias pregar. Só que as palavras que Jeremias havia pregado antes do capítulo 20 aqui, era confrontando o pecado das pessoas, pregando contra a idolatria. E Pazur não gostou disso, porque o próprio Pazur estava pregando falsidade, ele não se importava com a idolatria, ele praticava idolatria. E aí essa pessoa que conseguiu esse cargo no templo, né? E para ver o nível de iniquidade que estava ali em Jerusalém nessa época. E ele não gostava nada do que Jeremias havia pregado ali, tá bom? Então o que acontece? Jeremias, por conta de pregar a palavra do Senhor, confrontar o pecado das pessoas, de falar contra a idolatria, muitas pessoas se voltaram contra ele, os seus próprios amigos se voltaram contra ele, os seus próprios familiares ficaram contra ele, né? E também aqui nesse caso, Pazur, ele também ficou contra Jeremias, né? E isso é de se espantar, porque uma pessoa que é um líder religioso ficar falando mal ali do profeta de Deus não é adequado, né? É completamente fora. Mas isso não para por aqui, ele ainda vai além do que ele fez aqui, tá bom? Além de não gostar do que Jeremias fez, olha como ele reage com o profeta Jeremias. Versículo 2 continua dizendo assim: Pazur feriu o profeta Jeremias. Olha só, ele bateu em Jeremias, ele castigou Jeremias, tá bom? Ele acabou machucando ele ali, ferindo o próprio profeta Jeremias. Como que ele fez isso? Aqui diz o seguinte: E Pazur feriu o profeta Jeremias e pôs no cepo. No cepo aqui é num tronco, né? Na qual é torcido e a pessoa fica de uma maneira desconfortável. Então, na verdade, ele mandou prender ali o profeta Jeremias num tronco. Isso para intimidá-lo a não mais falar sobre a palavra do Senhor, as coisas que ele estava falando, né? Porque Pazur pregava que estava tudo em paz no reino, né? Que estava tudo em paz. Porém, Jeremias ele falava que se o povo não se arrepender, Babilônia ia vir e ia castigar, que todos eles seriam levados ali, tá bom? Então esse era o confronto das duas palavras, e para silenciar Jeremias, Pazur mandou então prender ele no tronco aqui, né? E Pazur feriu Jeremias e o pôs no tronco, que está posto na porta superior de Benjamim, né? Que está na casa do Senhor ali. Bom, então, o que acontece depois disso, né? Depois que ele foi preso? No versículo 3 vai falar sobre Jeremias sendo solto. Será que isso que aconteceu com Jeremias fez com que ele ficasse quieto, né? O versículo 3 diz assim: E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou Jeremias do cepo, ou seja, do tronco. Então disse Jeremias: O Senhor não chamará o seu nome Pazur, mas Magor-Mizabib, que significa terror por todos os lados. Então, aqui a gente viu que o castigo que ele infringiu ali a Jeremias não adiantou para silenciar Jeremias. Assim que Jeremias foi solto, ele falou: olha, o Senhor não te chamará mais Pazur, não te chama mais Pazur. O nome de Pazur significava liberdade. E aí ele falou: agora o seu nome vai ser terror de todos os lados, né? Trocou ali o nome de Pazur. O próprio Senhor mandou trocar. Então o Jeremias ele está profetizando aqui. E aqui, né, a gente falando aqui, eu marquei uma outra escritura
que falava aqui sobre que Pazur estava falando que tudo estava em paz no reino, né? Mas Jeremias pegava completamente ao contrário. Por exemplo, aqui em Jeremias 8, versículo 11, diz assim, ó, eles curam superficialmente o mal dos filhos do meu povo, dizendo paz, paz, e não há paz. Então, Pazur, ele estava pregando que o reino estava em paz, porém, não estava nada em paz, porque o povo estava em pecado e Babilônia ia vir por causa de castigo. O Senhor infligia a eles um castigo por conta disso. Então dá para ver a diferença entre a pregação de Pazur e a pregação do profeta Jeremias. No versículo 4, continua dizendo assim: porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo. Olha só, ele está falando ainda sobre Pazur, né? Esse é o nome dele, terror de todos os lados. E está falando, as coisas que você fez, Pazur, vai trazer um terror para si mesmo. Tudo que você... Por exemplo, né? Ele colocou lá e castigou Jeremias. Tudo aquilo serviria de testemunho contra ele, viria contra ele mesmo. O mal que ele fazia às pessoas viria contra ele mesmo, mas não só contra ele, mas todos os que apoiaram também Pazur. O versículo ele continua assim: para todos os teus amigos cairão pela espada, e seus inimigos, e os teus olhos verão, e toda Judá entregar-se-á na mão do rei da Babilônia, e levá-lo-ás preso à Babilônia, e matá-lo-ãos à espada. Então aqui falando, né, o terror vai ser sobre ti e todos os que estão te apoiando, Pazur, né, o reino todo ali. Versículo 5 diz: também darei toda a riqueza desta cidade, né? Ele continua falando aqui, riqueza, ouro, tudo que eles tinham seria entregue para a Babilônia também. Aqui, no versículo 6 é bem interessante também, tá bom? Falando aqui, o versículo 6 diz assim: e tu, Pazur, todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, irás a Babilônia, e morrerás lá, né? E ali serás sepultado, e tu e todos os teus amigos, mas porque profetizaste falsamente. Então esse era o castigo aqui de Pazur, por causa que ele profetizou falsamente. Conforme eu acabei de compartilhar, Jeremias pregava sobre a calamidade que viria sobre Jerusalém, e Pazur falava que não, estava tudo em paz, mas não havia paz, né? O Senhor iria mandar calamidade ali. Para isso, eu marquei aqui o capítulo 14, versículo 14, que é o Senhor falando aqui sobre a situação desses profetas que falam coisas que Deus não ordenou, tá bom? A gente tem isso em nossa época também, né? As pessoas falam, assim diz o Senhor, só que Deus não disse nada para aquela pessoa. Ela gosta de falar assim para dizer que foi usada por Deus ou para persuadir as pessoas, ou para enganar, né, as pessoas, mas não é isso o sentido que Deus revelou àquela pessoa. Então aqui no versículo 14, né, Jeremias 14, 14 fala sobre isso, ó. E disse-me o Senhor, os profetas profetizaram falsamente no meu nome. Nunca vos enviei, nem lhes dei ordem, nem lhe falei visão e falsa adivinhação, vaidade e engano. O seu coração eles profetizaram. Então, que fala claramente, né, que esses falsos profetas, como Pazur, né, ele profetizavam, mas falsamente, falava engano do seu próprio coração e ainda falava, Deus me falou, né? Então, esse é um crime grave aqui que ele está falando sobre isso. Aqui eu achei bem interessante o versículo 7, que Jeremias ele diz assim, eu acho que eu até vou voltar nesse versículo 7 aqui amanhã, porque tem uma explicação legal sobre esse versículo 7 aqui, tá bom? Aqui diz assim, ó, persuadi-me, ó Senhor, persuadi-me e fiquei mais perto, mais forte, foste do que eu. Aqui está falando que ele está compartilhando que Deus o persuadiu a compartilhar a palavra, né? E que Deus ele persuadiu ele de tal maneira que ele começou a compartilhar a palavra de Deus ali, só que a palavra era de calamidade e o povo não gostou, né? E aí ele está tendo essa conversa aqui com Deus, falando, olha, o Senhor me persuadiu, mas agora quando eu falo, né, as pessoas ficam contra mim, olha ali, as pessoas me machucam, eu sou ferido, e ele está tendo essa conversa aqui com Deus, né? Então ele diz aqui no versículo 7, persuadi-me, ó Senhor, persuadi-me e fiquei mais forte do que eu foste, né?
e prevaleceste. Sirvo de escárnio todos os dias, cada um deles zombam de mim. Aqui está falando, quando eu compartilho a palavra, eles dão risada de mim, né? Eles jogam calamidade em mim, me batem, me ferem, né? No versículo 8 ele continua dizendo: porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor em opróbrio, em lúdibrio, todos os dias. Ele está falando que a palavra do Senhor está se tornando em escárnio, em calamidade, porque o que o Senhor mandava ele falar para o povo era palavras de arrependimento, então eram palavras de calamidade. E sempre que ele falava essa palavra, o povo vinha, batia nele, rejeitava ele, conforme eu falei, os amigos deles deixaram ele, os familiares e os líderes religiosos também agora estavam contra, né? Contra Jeremias. Então ele está compartilhando isso com o Senhor. Aí vem o versículo 9, que diz assim: Então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Aqui ele está falando, olha, a solução então é eu não falar mais no nome do Senhor, é eu não pregar mais, tá bom? Vou me esquecer desse assunto de pregação, porque isso aí só está trazendo mal para mim, né? Toda vez eu apanho, toda vez as pessoas se recusam a falar comigo, todas essas calamidades estavam vindo sobre Jeremias por causa que ele confrontava o pecado dos outros. Mas olha só, será que Jeremias conseguiu ficar quieto? Será que ele conseguiu ficar quieto por conta disso, né? Olha que lindo esse versículo. Apesar da afronta, né, do castigo que lhe infligia, olha o que ele fez aqui, né? Diz assim, então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas foi no meu coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos. Fiquei fatigado de contê-lo e não posso mais. Então aqui ele fala, olha, eu não consegui me conter, eu tentei ficar quieto, né, por causa que isso estava me causando problema, mas ele teve mais problema ainda em tentar segurar o evangelho dentro dele, a palavra do Senhor, ele não podia se conter dentro dele. Ou seja, a vontade de Jeremias era mais fazer a vontade do Senhor do que agradar as pessoas, né? Pazur, por outro lado, ele queria agradar as pessoas, então ele só falava palavras que massageavam o ego das pessoas. Jeremias não, eram palavras de calamidades que o Senhor mandou dizer. E mesmo sendo isso a causa do sofrimento que ele estava tendo, ele falou, eu não posso me conter. Eu até fiquei calado um tempo, mas eu não aguento. Dentro de mim tem um fogo ardente, fogo nos ossos, né? Então esse é um termo usado aqui de uma pessoa que não consegue se conter, ela quer compartilhar. E eu acho muito admirável isso em Jeremias. Aí para finalizar a mensagem aqui, o versículo 10 ele diz, porque eu vi a murmuração de muitos acerca de Pazur, né, que estava reclamando, e os outros irmãos dele, os parentes, o povo, tudo estava reclamando, que dizia, denunciai, denunciaremos, todos os seus amigos aguardam o meu manquejar, dizem, bem pode ser que se deixará persuadir, e então prevaleceremos contra ele, e nos vingaremos dele. Então, aqui fala dos amigos e as outras pessoas que estavam ouvindo Jeremias, estavam esperando o seu manquejar, ou seja, esperando ele cair, ele se desanimar, de vencer ele e ele não mais compartilhar a palavra do Senhor, mas não foi isso, né? Por um tempo ele até ficou calado, mas ele não se conteve, ele falou que não aguenta, ele tinha que falar a palavra do Senhor. E nós devemos ser assim, que devemos mais querer agradar a Deus do que aos homens, né? A gente vê no Novo Testamento os apóstolos, né, tomou uma surra lá porque estava compartilhando o evangelho e eles saíram felizes, saltitantes ali por ter sofrido uma afronta em nome de Deus, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Que nós possamos ser assim, compartilhar o evangelho, né? Às vezes as pessoas pensam, você é uma pessoa chata, coisa assim, mas não. A gente tem que compartilhar o evangelho. Mais vale a gente fazer a vontade de Deus do que querer agradar as pessoas, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.